Bom dia, que maravilha, uma alegria poder estar aqui. Obrigado, Gilson, a AME Internacional, pela oportunidade de falarmos um pouco da nossa experiência, da nossa vivência com a obra humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. Antes de iniciar, eu lembro que logo no início, antes do movimento, quando o meu irmão tinha me convidado, na porta na sala dele, disse: mano, vamos abrir uma empresa? Vamos abrir uma empresa? Naquele exato momento, eu tive uma visão que eu fiquei desconfiado, né? Mas eu tive. Em fração de segundos, eu vi muita coisa. Fração de segundos, eu vi muita coisa. Vi tudo isso acontecendo. Isso há mais ou menos 12 anos atrás. 12 anos atrás. E eu vi uma infinidade de crianças amparadas. Milhares de crianças. Eu vi um portal, sabe, Gilson, naquele momento. E eu sabia, e eu tinha visto também naquele momento, que o movimento espírita estaria na base dessa organização, ainda que fosse uma organização sem fronteiras, religiosa, política, de nacionalidade. Eu sentia, eu sabia. E eu fiquei com isso na cabeça durante um ano e pouco, porque eu trabalhava sozinho. E uma vez, quando eu entrei dentro da primeira AME, onde estava a doutora Marlene Nobre, o Décio, em Campo Grande, alguém falou de Fraternidade Sem Fronteiras. E a partir daquele momento, a organização tomou um vulto diferente. A Associação Médica Espírita, e até nós escrevemos para a doutora Marlene, e ela respondeu para a gente assim: olha, eu já me sinto tocada por esse movimento. E eu estou pensando de que forma a gente pode fazer para poder apoiá-lo. Foi a resposta que ela me deu na carta. De que forma? Vou esperar então que o Dr. Andrei Moreira, que estava então fazendo a sua primeira viagem a Moçambique, retorne e a gente possa verificar de que forma isso pode acontecer. Mas ela partiu. Ela partiu e continua com certeza nos apoiando. Mas a AME foi que abriu as portas dentro do movimento, e hoje o movimento espírita então foi a base, aquilo que eu tinha visto, aquela visão, a base desta organização humanitária que eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu tinha assim um chamado do coração desde criança. E eu tinha uma dor imensa, e nesse momento da dor eu me via ajoelhado no mundo espiritual. E eu chorando diante de uma senhora, prometendo para mim mesmo e para ela que a gente cumpriria com aquela tarefa que estava sendo dada ali. Eu ainda achava que era da minha mente isso, né? Achei que era isso uns 9 anos. Até que, no ano passado, o Valdo diz assim, ó: nossa, Joana de Ângeles afirmou que você firmou um documento antes de reencarnar-se, aceitando essa tarefa e comprometendo-se em realizá-la com eficiência. O que tem ocorrido, graças a Deus. Aí eu dei uma respirada, né? E depois de 9 anos, depois de consolidado a causa. Mas o que é essa causa para aqueles que não conhecem? Hoje é um movimento humanitário que nasceu aqui no Brasil, então no coração do movimento espírita, não é espírita. É uma organização sem fronteiras, religiosa, política, de nacionalidade, que trabalha em prol dos seus irmãos. Que irmãos são eles? A princípio, nós queríamos vivenciar então uma fraternidade sem qualquer tipo de fronteiras. E por onde que nós iniciaríamos? Iniciaríamos naquele chamado, no irmão que mais precisava. Por exemplo, se você tem 5 ou 6 irmãos e tem um irmão que está precisando mais que o outro, naturalmente você se movimenta para ajudar aquele que está precisando. Na época,
A região mais desafiadora do mundo era a África subsaariana, e aquilo não me saía da mente desde criança. Então nós fomos desenvolver o primeiro trabalho na África. Hoje são 4 países na África que a gente desenvolve o trabalho e 6 projetos no Brasil. Mas eu quero falar para vocês, para que as pessoas entendam o porquê que nós iniciamos lá e o que é o trabalho Fraternidade Sem Fronteiras. Essa imagem que você está vendo aqui é uma das imagens das primeiras que eu vi, mas vi agora recentemente também em Madagascar. Essa é uma visão. Quando eu cheguei nessa região, numa das aldeias de Sevoiput, quando eu olho, mais ou menos 80 a 100 crianças fizeram a volta, porque eu era branco e chamou atenção. E eu olhava para aquelas crianças, eu olhava para aquelas pessoas, aqueles adultos, aqueles idosos, numa situação, e eu fiquei angustiado de ver aquela cena. Falei, não acredito que existe essa cena no mundo ainda. Era tamanho espanto, que a única coisa que eu perguntei naquele momento foi o seguinte: eles tomam banho? Quando que eles tomam banho? Porque estavam desnutridos, mas eu queria saber, porque eu fiquei impactado. Aí a resposta foi, não tomam. Eu falei, quando que eles tomam banho? Uma vez por semana? E a resposta, não tomam. Pela terceira vez eu falei, não, você não está entendendo, você fala francês, eu não falo francês, vocês falam malgache, alguma coisa está acontecendo aqui. Por favor, pergunte lá, quando que eles tomam? Uma vez por semana, 2 vezes, não sei. Aí resposta, não, Wagner, eles não tomam. Você que não está entendendo. 20 litros de água aqui custa 50 centavos de dólar. E quando a gente tem esse dinheiro, a gente compra água para cozinhar, batata e mandioca para comer ou para beber, não para tomar banho. Essa é a realidade que a princípio eu encontrei em Madagascar. O que eu fiz naquele momento ali? Eu estou contando para que vocês entendam uma realidade que talvez estejam longe. Naquele momento, acho que para lavar a minha angústia, porque eu fiquei tão angustiado, mais para mim, sabe? Para dar um banho em mim, eu comprei um caminhão de água. Eu fui lá, comprei um caminhão de água. Comprei sabão, comprei um monte de balde, bucha, escova dental, creme dental, chamei todas as mães e a gente fez um banhaço naquele momento. Mas foi mais para me aliviar, viu, doutor? Mais para me aliviar a minha alma, porque eu estava angustiado. Eu não acreditava que nós, enquanto humanidade, pudéssemos deixar uma coisa daquelas acontecer. Era um absurdo. Ok, as mães dando banho nas crianças, né? Que beleza, que lindo. Eu pacifiquei e nós colocamos esteirinhas. Percebam, colocamos esteiras. Aí depois de ter dado banho nas crianças, escovado o dentinho, colocou todas as crianças peladinhas em cima das esteiras. Olha a cena. Centenas de crianças ali peladinhas em cima da esteira. Por quê? Para que a mãe pudesse aproveitar o sabão e a água e lavar a única roupa da criança. Também não acreditei. Eu também fiz essa mesma cena. Será? Eu demorei para acreditar nisso, que isso podia acontecer. Mas não para aqui. Isso aqui, por exemplo, isso é bicho de pé. Nós temos um setor dentro do... A gente atende no chamado Campo da Paz, que é uma das unidades da Fraternidade Sem Fronteiras, né? Chamado Campo da Paz. E lá... Então agora a gente compra todo dia um caminhão-pipa de água, sabão, creme dental e alimentação. Tem um nutricionista que faz um trabalho nutricional lá, fantástico, para poder nutrir as crianças. São às vezes 2.000 crianças por dia que tomam banho e tal e tal. Agora tem um setor nosso lá só para tirar bicho de pé. Agora a gente descobriu ivermectina, né? Agora a coisa está melhorando, né? Mas tivemos que criar um setor só para tirar. Nós chegamos a tirar, a gente chegou a contar 50 bichos de pé de um pezinho. Agora, gente, isso não é uma criança. Praticamente todas as crianças dessa região. Foi essa a realidade que nós encontramos. Quando se fala a roupinha,
para vocês entenderem, né? Eu te mostro uma antes e depois. Uma roupinha. Essa é a situação da criança. Aqui, é uma criança? Não, é generalizado. Tanto é que quando a gente começou a levar containers de roupa. Está chegando agora a 20 mil pares de calçado, doação do Brasil todo. Mais de 49 mil escovas. A gente acabou de fazer uma campanha agora super linda. Roupas. Agora chegando o segundo container. O primeiro foi consultório dentário e roupa e tal. Mas chegando os voluntários para colocar a roupa na criança, primeiro eles tiveram que cortar a golinha da criança, porque a criança cresceu dentro da roupa, acreditam? Também não. Teve que cortar, que era a única roupinha, a criança cresceu dentro da roupinha. Algumas vezes aconteceu isso dentro do momento da entrega das roupas. Então eu quis contar um pouquinho essa história para vocês entenderem um pouco da realidade, o que é essa realidade ainda em pleno século XXI, né? Em pleno século XXI. Então essa é a realidade. Agora, ali eu falei de algo que a gente iniciou há pouco, em torno de 2 anos. Agora eu quero falar do resultado da fraternidade contando histórias, né? Essa aqui é a Florência. A Florência foi uma das primeiras crianças que entrou no projeto. Há 9 anos atrás, entrou com 11 aninhos, era órfã, teria que parar na 4ª série o estudo. Hoje a Florência está na universidade. Temos 3 jovens hoje que entrou na extrema pobreza e está na universidade. Tudo isso com apadrinhamento. Ela recebeu apadrinhamento durante 9 anos de um padrinho e depois ainda apadrinhou ela para entrar na universidade. Hoje então ela está morando em Maputo, capital de Moçambique, estudando psicologia. E estava eu e a Clarissa caminhando pelas ruas de Maputo no último dia que a gente passou lá 15 dias visitando o projeto, e o último dia a gente estava na capital e eu queria visitar a Florência. Estava no último dia, então era finalzinho de tarde, noite. Eu estava caminhando de uma reunião até o hotel, já teria que viajar no outro dia para o Malau, outro projeto, e eu pensava na Florência. Eu queria encontrar a Florência, mas não tive tempo de encontrá-la. E numa cidade de 1,5 milhão de habitantes, quando eu olho do lado, vejo a menina correndo ao meu encontro. E ela vem correndo com um sorriso e os braços abertos, e ela chega mais ou menos 1,5 metro de mim, ela se joga para cima de mim e me abraça com os braços e as pernas. Olha a cena. Eu não vou aguentar ela, né? E ela me gruda, e a gente ficou num estado de amor, de fraternidade, de profunda entrega, né? E ela me disse: papá, que eles me chamam, os iniciais, que a gente estava muito, papá, a fraternidade estará comigo para sempre, nunca esquecerei o amor que recebi. Foi a coisa mais forte. Nunca esquecerei o amor que recebi. E ela tinha recebido alimentação, ajuda escolar desde seus 11 aninhos. A única coisa, ela podia ter falado obrigado pela escola e tal, o dinheiro, a comida. Não. Nunca vou esquecer o amor que eu recebi. Então, para mim, naquele momento, estava consolidado a missão da fraternidade, que é amor, que é fraternizar, que é fraternidade, que é reconhecer o outro como irmão. E todas as vezes que nós conseguimos olhar o outro e viver uma fraternidade, há transformação. A transformação do outro, a transformação nossa, a transformação social. O amor transforma. A fraternidade é a base, segundo Allan Kardec, desse mundo que a gente espera, chamado regeneração, que mas começa dentro do coração de cada um. Então ali estava um exemplo consolidando então a ideia de fraternidade sem fronteiras, para que vocês tenham uma ideia então do que seja a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. E essa Especiosa foi a nossa primeira universitária, e tem um videozinho pequenininho para vocês escutarem. 11 anos você vem para a fraternidade. E o que você aprendeu aqui?
Muita coisa. E a maior de todas as coisas foi o amor pelo próximo, amor fraterno. O amor pelo próximo. O que é o amor pelo próximo, então, para quem não conhece? Definir exatamente não sei, mas ter aquela compaixão pelo próximo, quem está precisando, dar-lhe ajuda. Especiosa, o que você vai ser quando você crescer? Vou ser uma professora. Uma professora? Sim. Do quê? De biologia. De biologia? Sim. E daquela menina de 11 anos que entrou aqui para a bióloga que você vai se formar, a fraternidade teve um papel importante? Muito importante. Eu estou estudando graças à fraternidade. Já são mais de 750 jovens que saíram daquele estágio que vocês viram lá atrás e já estão caminhando, então, já estão no segundo grau e caminhando para a universidade. Isso tudo graças a essa imensidão de padrinhos. Já são mais de 20 mil apoiadores no Brasil e no mundo. Então, um trabalho de abelhinhas, cada um fazendo um pouquinho, para você ter uma ideia. Todo o nosso sistema é sistema de apadrinhamento. Aqui eu conheci várias madrinhas, vários padrinhos que colaboram com R$50. E com isso a gente consegue levar dignidade e esse trabalho coletivo e amoroso, né? Não só do dinheiro, mas da força, das vibrações e das preces. Agora, a gente só leva? Não. A gente tem uma pegadinha divina, né? Toda vez que a gente leva com maior amor, a gente recebe tanto, mas tanto. Eu vou contar aqui algumas histórias para vocês. Arthur, um jovem de 19 anos que vai na caravana, hoje já são quase 500 pessoas que vão nas caravanas por ano, são mais de 20 caravanas de amor, de médicos, engenheiros, dentistas, professores. E estava lá então o Arthur, com 19 anos, e ele de repente tirou um babalu. Eu gosto de contar coisas simples, porque na simplicidade que a gente encontra a profundidade de muitas coisas. Ele tirou um babalu, era o único babalu, um chiclete, ele ia colocar na boca, apareceu uma criança, claro, ele é um jovem, né? E é espírita, já evangelizado, né? Claro, né? Deu o babalu para a criança. Só que na África nunca é de uma criança, chegou mais umas 10. No que chegou essas 10 crianças, ele pegou o único babalu que ele tinha, que estava na mãozinha dele, pegou o babalu e dividiu em 10 pedacinhos. Todo mundo ficou pasmado. A caravana falou: que eu vim trazer o que aqui? E começou as reflexões. E logo em seguida nós entramos na van porque íamos levar uma criança que tinha contraído HIV com 3 aninhos por transfusão de sangue e já estava com 11, muito ruim, os médicos trataram, cuidado dela, a gente ia levar ela até a choupana, né, a casinha de pau a pique dela, que ficava um pouquinho longe. E nisso que nós entramos, alguém tinha alguns pirulitos, pegou 6 pirulitos e deu para para essa criança. A Malfa. No que deu para ela, pegou um pirulito para ela, abriu a janela do carro e começou a gritar. De repente apareceu outras crianças, ela jogava o restante dos pirulitos certeiramente. Ficou com um e dividiu os outros 6 pirulitos. A caravana continuou, né, com mais profundidade, refletindo o que a gente está vendo. Quem que está ajudando quem aqui? Tem outra história que a gente conta também da Maria Aparecida, que entrando dentro de uma sala de aula, e geralmente as salas de aulas de regiões mais distantes, nas aldeias onde a gente trabalha, às vezes eles sentam, a maioria sentam no chão e tem uns pedacinhos de papel, um caderninho que às vezes demora um ano. E eles muitas vezes não têm um lápis inteiro. Então essa nossa amiga estava distribuindo lápis para as crianças, só que estava cortando ao meio, ou 1/3 de lápis. Um lápis vira 3 lápis, né? Mas uma dessas crianças ergueu a mão e pediu o seguinte: posso eu ter um lápis inteiro? Posso ter um lápis inteiro? E essa minha amiga então ficou: e agora? O que eu faço? Eu cortei um lápis, né, em 3 pedaços para os outros, e uma criança está me pedindo um lápis. O que eu faço? Foi lá e perguntou ao professor: professor, o que eu faço? E a professora disse:
faça o que o teu coração mandar. Ela então pega um lápis inteiro e deu para essa criança. No que a criança pegou o lápis inteiro, ela ergue para a sala e todos aplaudem a conquista daquela criança. Ela conseguiu um lápis inteiro. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de felicidade. Ela conseguiu um lápis, parabéns, você conseguiu. Você conseguiu se formar, parabéns. Você conseguiu comprar uma casa, parabéns. Você conseguiu crescer, parabéns. Eu não tenho inveja de você, muito pelo contrário, eu não quero o que você tem. Eu estou feliz porque você é feliz. Sou feliz porque eu vejo a felicidade nos outros. Quem está ensinando quem aí? A gente começou a entender, eu e a Clarissa, com mais profundidade, o que é uma filosofia chamada Ubuntu, dentro dos africanos. Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Nós precisamos uns dos outros para sermos nós mesmos. É uma ideia de vivência, uma ética, uma filosofia antiga africana que diz que nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Nós não podemos ser felizes sozinhos. A gente só vai conseguir ser feliz enquanto a coletividade for feliz. A minha aldeia precisa... Se um da aldeia está triste, todos também estarão. Se uma está feliz, todos estarão. É o compartilhamento, é a compaixão, essa é a filosofia. E aí a gente continua cada vez mais aprendendo coisas extraordinárias. Esse, por exemplo, agora a gente já está no Malawi. Esse é o Prince. O Prince foi um dos camaradas mais gentis que eu conheci, foi a primeira pessoa que me recebeu quando eu estive no campo de refugiado, e a gentileza dele me chamou tanto a atenção. Eu fui descobrir a história do Prince. O Prince veio da República Democrática do Congo, e lá quando ele advém de um grupo de filhos eles são chamados de Bainamolengues, né? Filho de Tutsis e Hutus. Lembra do Hotel Ruanda? Pois é, o filho daquelas tribos que guerrearam entre si. Então eles também são perseguidos. Devido a essa perseguição e outros tipos de revoluções internas, eles saíram, fugiu do seu país, mas antes de fugir, a sua aldeia foi atacada, várias pessoas foram mortas da sua família, alguns conseguiram fugir, e eles estavam atrás do pai do Prince. E ele, como um filho mais velho, chamaram o Prince: cadê teu pai? Eu não sei. Começou a torturar ele, queimou as costas do Prince, totalmente as costas, foi queimando, foi torturando até que ele desmaiou. Acharam que ele tinha morrido. Ele acorda no outro dia e vai para o campo de refugiados. É esse camarada então que eu encontro dentro de uma reunião que eu estou fazendo ali dentro do campo para saber quais as dificuldades do campo. E eles me disseram o seguinte: olha, aqui a gente tem mais de 9.000 crianças sem estudar, a gente precisa de escolas. A gente falou: ok, então a gente vai trabalhar em cima de construir essas escolas para as nossas crianças. O que mais? A gente precisa trabalhar, a gente quer trabalhar, só que a gente está preso num campo, a gente tem condições, a gente tem potencial de crescer. E naquele momento eu disse: olha, que legal, então a gente vai, que tal uma padaria? Nossa, uma padaria muito bom, show de bola, vamos trabalhar vários períodos, tem muita mão de obra aqui, a gente vai, e aqui não tem pão, aqueles que têm dinheiro, a gente vai vender o pão, a gente vai ter muito dinheiro. Uau, e aí eu e a Clarissa começamos a conversar dizendo o seguinte: olha, a gente podia ver como é que a gente vai fazer a divisão dos lucros. Enquanto a gente estava pensando como que seria a divisão de lucros, ele ergue a mão e diz: depois de ter feito isso, de ter ganho muito dinheiro, a gente vai pegar esse dinheiro e reinvestir na comunidade. Reinvestir na comunidade. Imagina, eles que não têm condições de trabalho, não têm renda nenhuma, que vivem de uma ração muito minguada, né, que recebem. O pensamento e a visão coletiva. É extraordinário. Esse é o Mike, outro líder. Essas pessoas que eu estou mostrando para vocês hoje são líderes do projeto, que coordenam o projeto hoje, Nação Ubuntu.
e Madagascar. 2 deles estão em Madagascar hoje coordenando os projetos. Então, saindo daquela situação que eles se encontram, hoje são as pessoas mais avançadas que eu pude conhecer até hoje, gente. Esse aqui, ele é o Mike. O Mike é uma coisa impressionante. Ele também, da mesma história, mais ou menos, do Prince, fugiu, veio embora, só que ele teve um momento feliz. Ele descobriu há pouco tempo atrás que a família dele estava viva. Taiu fugido, achou que todos tivessem morrido, e todos fugiram de Facebook, redes sociais, porque eram perseguidos no Congo. Descobriu a irmã e descobriu que a família estava viva. O que ele fez? Pediu para a gente para retornar. A gente deu todo o suporte, ele retornou para o Congo. E de lá ele fazia uma live mostrando, olha minha família, minha casa, né? Estava muito bem, estavam todos felizes. E aí a Clarissa pergunta, olha Marcos, você não vai voltar, né? Claro, né? Tá, a família falou, não, vou voltar. Eu vou voltar em 10 dias porque a caravana da fraternidade está voltando. Eu estou muito feliz de ter encontrado a minha família, estou muito feliz. Mas eu já comuniquei a ela que eu vou poder servir, porque agora eu encontrei uma família, e é essa palavra que ele falou, uma família universal. Agora eu quero servir ao meu povo, porque eu queria sair do campo para poder arrumar dinheiro para ajudar meu povo, mas agora vocês estão lá, a fraternidade está, e vão ter recursos, vocês vão precisar de mão de obra, e eu quero estar como voluntário dessa causa. É um dos líderes, coordenador do projeto Nação Ubuntu, dentro do campo de refugiados. Falando isso para vocês, para poder mostrar para vocês que a fraternidade, o amor, é um caminho realmente de mão dupla. Todas as vezes que a gente acha que a gente está levando, e estamos levando alguma coisa, porque sai com honestidade da nossa alma, do nosso coração, mas inevitavelmente Deus está esperando por nós. Quando fizesse algumas dessas coisas, os mais pequeninos dos meus irmãos, é a mim que está fazendo, já dizia Jesus. Agora a gente começa a entender a presença de Jesus nessas crianças, nos ensinando o valor de Ubuntu, da partilha. A gente começa a entender Jesus no Mike, no Prince. A gente começa a entender Jesus, que Ele está realmente mais próximos, junto àqueles que mais precisam. E todas as vezes que nós fazemos esse movimento em prol do outro, a gente sente paz, há significado, há ressignificação da nossa vida. Há uma força, há uma corrente, há uma identidade de princípios e de propósito. Por isso que faz tanto sentido para nós. Essa é a Fraternidade Sem Fronteiras, né? De uma visão mais ampla, geral para vocês. Como eu disse, Madagascar, a gente já está atendendo 3.500 crianças naquela situação. Só que, gente, nós precisamos aumentar o projeto lá em 10 vezes. Aquela situação, ela é generalizada no sul da ilha de Madagascar. E o nosso foco é continuar ampliando, né? Aqueles de vocês que quiserem ser um padrinho e ajudar no processo de apadrinhamento, pode procurar a gente. Hoje você entrar agora no site Fraternidade Sem Fronteiras e no setor de apadrinhamento, você pode fazer o teu apadrinhamento direto para qualquer um dos projetos. Hoje são 4 projetos na África e são 6 projetos no Brasil. Vocês podem conhecer tudo. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo institucional para finalizar a nossa fala, que mostra todo o movimento de Fraternidade Sem Fronteiras. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Eu encerro então com o vídeo institucional da Fraternidade Sem Fronteiras. Propósitos, sentimentos conectam corações. Estamos juntos pelo desejo de viver em um mundo, um só, sem fronteiras e de paz. Fraternidade Sem Fronteiras. Essa é a causa. A causa somos nós. Nós somos a humanidade. Estamos em movimento, de dentro para fora, transformando-se para transformar. Acolher Moçambique. 30 centros de acolhimento. Refeição para mais de 10.000 crianças.
perfuração de poços artesianos, água limpa para a comunidade e vida ao solo para o plantio sustentável. Junto com ele, a educação ambiental, formação de agricultores e a colheita, enriquecendo o prato. Atividades pedagógicas, recreação e valorização da cultura local, cursos e formação presencial e à distância para jovens. A continuidade dos estudos, a chegada à universidade, a esperança no futuro e valores ubuntus no presente. Em Dakar, capital do Senegal, o ideal de dar aos meninos de rua uma nova vida. Estudo, esporte, formação profissionalizante e disciplina educam meninos acolhidos no orfanato Chemin du Futuro. Horta, padaria, união e mobilização para fortalecer o trabalho. No Malawi, a edificação da nação Ubuntu em área ao lado do campo de refugiados de Zaleca. Perfuração de poço artesiano, oficinas de trabalho e renda, a construção de salas de aula e o planejamento de uma série de ações para criar um novo modelo de vida para os refugiados de guerra. Líderes ubuntus já trabalham como multiplicadores dos valores da antiga filosofia Eu sou porque nós somos. Ação Madagascar. Várias frentes de trabalho para cuidar de crianças com desnutrição severa. Alimentação especial, montagem do centro nutricional, internação de crianças em estado grave e a dedicação amorosa, salvando vidas. Em meio ao enorme desafio humanitário, agentes de saúde visitam famílias na região e encaminham os casos mais graves para tratamento na FSF. No esforço de vencer a fome, panelões de comida alimentam diariamente mais de 3.000 crianças e mães em 4 polos na região. Famílias têm acesso à água limpa, tomam banho, lavam roupas e escovam os dentes. Crianças que antes não conheciam escova de dentes fazem a higiene bucal sob a orientação de monitores capacitados. E a instalação de 2 consultórios odontológicos abre sorrisos. A construção da cidade da fraternidade. 100 casas mobiliadas recebem famílias que viviam em casinhas miseráveis. A vida em comunidade com incentivo à cultura da paz, o aprendizado de novos ofícios, como a produção de sabão e de lenha ecológica, gera renda. E o verde da agrofloresta anima a comunidade que vê nos primeiros frutos o futuro da produção. Ao lado do Campo da Paz, a construção de um centro de distribuição, ateliê e clínica médica, uma obra de significativo avanço para o atendimento à saúde. Em Nosifale, no norte da ilha de Madagascar, novas séries e novas vagas na escola Danilo Farias. No Haiti, a fraternidade ajuda a construir uma escola, alimenta 200 estudantes e planeja em breve expandir a capacidade para 400. A fraternidade no Brasil. O apoio a instituições sérias fortalece causas por um mundo melhor. Juntos, vamos construir a Vila da Esperança, com casas e água potável para famílias do sertão nordestino. Juntos, estamos cuidando de crianças que sentem na pele a dor de uma doença rara e incurável. Juntos, acolhemos o coração de mães de crianças com microcefalia, oferecendo a seus filhos o tratamento adequado para se desenvolverem. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o apoio ao trabalho de recuperação de dependentes químicos na Clínica da Alma, tratamento baseado na laborterapia, fé e afeto. Crianças e jovens da periferia aprendem a tocar um instrumento em diferentes polos na cidade. Vivenciam a música como fonte de sensibilização e disciplina, evoluem nos estudos e passam a integrar a Orquestra Filarmônica Jovem Emanuel. Brasil, um coração que acolhe. Na fronteira com a Venezuela, em Boa Vista, o movimento de fraternidade acolhe imigrantes que tentam sobreviver à maior crise humanitária da América Latina. Moradia provisória, alimentação e apoio às famílias.
A FSF convida o Brasil a acolher e mais de 200 pessoas recomeçam a vida em diferentes cidades brasileiras. Milhares de corações, um só sentimento. A doação dos padrinhos dá vida à obra coletiva. Em caravanas, ao longo de todo o ano, visitam os projetos, servem, criam laços de amizade. Gratificados pela experiência e sensibilizados pela realidade, tornam-se multiplicadores da causa. O trabalho humanitário inspira ações que semeiam fraternidade. O Garrafas ao Mar convida escolas brasileiras a educar o coração e ajudar a construir salas de aula nas aldeias de Moçambique. Voluntários de várias cidades criam capas e doam cadernos para a África. Eles chegam como gotas de amor do outro lado do oceano. Mãos solidárias confeccionam vestidinhos para as crianças e artigos em prol dos projetos humanitários. No Brasil e no exterior, voluntários organizam eventos, promoções, divulgam a mensagem e a fraternidade conecta corações. Uma vez por ano, a realização do Encontro Fraternidade Sem Fronteiras fortalece a causa e os laços afetivos. O trabalho humanitário ganha incentivo e reconhecimento. O sonho de um mundo melhor cria asas e os resultados da corrente fraterna são transformadores. 45 polos de trabalho, 428 mil refeições por mês, 700 jovens na escola, uma padaria instalada, 162 idosos amparados, 144 casinhas construídas, 12 poços artesianos, 460 trabalhadores diretos, 400 caravaneiros por ano, 15 mil acolhidos. Agir agora, no instante presente. Oferecer o melhor de si por um mundo melhor e sentir a alegria de construir a nova era do próprio coração. Fraternidade Sem Fronteiras. Um sentimento, um ato de amor. Canimambo, obrigado.